A escuridão da noite abraçava a pequena cidade, enquanto uma chuva incessante caía do céu sombrio. As ruas vazias e silenciosas pareciam se contorcer em agonia, ecoando o mal que se aproximava. O time de futebol local, conhecido como os Lobos da Meia-Noite, estava prestes a enfrentar seu destino em uma final do campeonato estadual. Milhares de torcedores enchiam as arquibancadas do estádio, alheios ao terror que os esperava. No entanto, uma sombra macabra se erguia nos arredores, uma figura misteriosa e sinistra. O serial killer mascarado, apelidado de O Ceifador, que supostamente havia sido levado pela morte, agora emergia dos abismos mais profundos para disseminar sua crueldade impiedosa. Enquanto os torcedores vibravam de emoção e entusiasmo, o ceifador deslizava sorrateiramente pelas trevas. Sua presença nefasta era como um veneno invisível, contaminando a alma da cidade. Com sua foice letal, ele ceifava vidas em silêncio, deixando para trás apenas um rastro de desespero e morte. Dentro do estádio, o jogo avançava, mas a aura de medo começava a infiltrar-se nas mentes dos jogadores e dos espectadores. O ceifador era uma lenda urbana, um pesadelo que agora ganhava vida diante de seus olhos atônitos. Aos poucos, o estádio se despovoava, conforme o horror se espalhava rapidamente. O rugido da torcida se transformou em um murmúrio assustado. Gritos desesperados e súplicas por ajuda preenchiam o ar, mesclando-se ao som da chuva implacável que parecia chorar por cada vida perdida. Enquanto isso, nos sombrios corredores dos vestiários, os jogadores dos Lobos da Meia-Noite tentavam encontrar coragem para enfrentar o destino que se abatia sobre eles. O treinador, um homem com olhos cansados e um passado obscuro, liderava sua equipe com uma determinação feroz, mesmo sabendo que o ceifador era uma força imparável. Conforme o jogo se aproximava do fim, a derrota se tornava inevitável. O desespero enchia o ar, como um espectro sussurrante de desolação. O treinador reuniu seus jogadores no vestiário, olhos vidrados de um misto de medo e resignação. Era hora de revelar a verdade amarga que o assombrava. Com uma voz trêmula, o treinador começou a falar sobre a verdadeira natureza do ceifador. Ele revelou que o assassino mascarado não era apenas um homem, mas sim a manifestação do ódio e ressentimento acumulados dos torcedores mais fervorosos do time. Em uma era passada, eles fizeram um pacto sombrio com entidades além da compreensão humana, canalizando seu fervor apaixonado para dar vida a um monstro vingativo. Os jogadores escutavam, hipnotizados e horrorizados, enquanto o treinador revelava que ele próprio era um dos fanáticos torcedores envolvidos no pacto. Ele carregava o fardo de sua culpa e estava disposto a encarar o abismo para acabar com a maldição que haviam desencadeado. Antes que qualquer palavra de protesto pudesse escapar de seus lábios trêmulos, um som ensurdecedor rompeu o silêncio opressivo. Uma arma foi disparada, e uma vida foi ceifada, mas não era o treinador que caía ao chão. Era o ceifador, emergindo das sombras e tomando o tiro em seu lugar. A perplexidade e o choque paralisaram os jogadores, incapazes de processar a terrível reviravolta que se desenrolava diante deles. O treinador, agora caído em uma poça de sangue, finalmente havia se sacrificado para salvar aqueles que ele jurara proteger. Em meio à atmosfera carregada de morte, o ceifador se dissipou em uma névoa sombria, desaparecendo como um pesadelo evanescente. A cidade, traumatizada pela noite de horror, foi forçada a confrontar suas próprias sombras e os demônios que habitavam seus corações.
Os lobos da meia-noite nunca mais foram os mesmos. Cada vitória conquistada depois daquele dia foi manchada pela lembrança dos horrores que presenciaram. A cidade, agora repleta de cicatrizes profundas, aprendeu uma lição terrível sobre o preço de alimentar o ódio e a vingança. E, à medida que os anos passaram, a história do ceifador se tornou uma lenda distorcida, sussurrada em becos escuros e pesadelos noturnos. A cidade, imersa em uma sombra perpétua, nunca mais se recuperou completamente, carregando consigo a memória de uma noite em que o medo prevaleceu e a linha entre o humano e o sobrenatural se desfez em uma sinistra dança.